Eu queria aqui fazer a minha fala abordando 3 pontos. O primeiro ponto é a importância do petróleo e da Petrobras, o processo de alterações internas que sofre a Petrobras a partir de 2016 e hoje o desafio dos trabalhadores frente a esse quadro de modificações econômicas, mas também diante da pandemia do Covid-19. Então, a primeira questão a trazer aqui é que, ao contrário de algumas teses, a energia de fonte fóssil ela é ainda muito importante no cenário mundial. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2017, carvão, petróleo e gás representaram 80,7% das fontes que compõem a matriz energética mundial. Desses 55%, a fonte principal é petróleo e gás de toda a energia consumida no planeta. Então, o petróleo ainda é uma fonte considerável, destacada, e da qual a sociedade, na atualidade, ainda depende, porque o petróleo tem alta densidade energética e a sociedade não encontrou ainda um substituto à altura. O preço do petróleo, por ter natureza de uma commodity no mercado internacional, ele flutua muito, ele não é definido apenas pelos fatores de produção e consumo, os fatores geopolíticos têm importância determinante na definição desses preços, e exatamente por conta da natureza dessa fonte, as grandes empresas de petróleo, elas apostaram e continuam apostando no modelo que lhe permita integrar várias operações, agregar valor à sua produção principal via industrialização e adotar uma política de diversificação de negócios exatamente para poder enfrentar os momentos de turbulência e dessa volatilidade do preço do petróleo. A Petrobras ela também seguiu esse caminho da sua criação até o ano de 2015, ela segue esse processo. A Petrobras foi criada ali no início da década de 50, em 53, exatamente para fornecer insumos que permitissem o desenvolvimento de uma indústria interna e para garantir o abastecimento de derivados da sociedade, reduzindo ali a nossa vulnerabilidade diante desse mercado interno tão instável. Essa história é uma história de muito acerto e sucesso. No final da década de 70, a Petrobras ali, ela já era uma empresa atuando em vários segmentos, portanto, uma empresa integrada, de certa forma, com alguma diversificação dos negócios, e ali ela já tinha conseguido induzir a construção, o desenvolvimento na economia nacional, de forma que, no final dos anos 70, 80% das demandas da área industrial da Petrobras eram atendidas pela indústria nacional. Com alguns momentos de maior acerto, de maior dificuldade ou facilidade, a empresa segue esse caminho. Nos anos 90, esse percurso tem algumas alterações em função ali da perspectiva do programa neoliberal do governo Collor e depois do governo Fernando Henrique Cardoso, mas nos anos 2000 a Petrobras retoma essa sua trajetória de principal indutora do crescimento econômico nacional. E ali a empresa amplia a diversificação dos seus negócios. Ela alcança a atividade com energias renováveis, biocombustível, eólica, amplia a sua atuação
na área de gás e na área de termoelétrica. Então, a empresa retoma ali, com acerto e com sucesso, a sua trajetória de indutora do crescimento econômico nacional. Isso leva a empresa à sua grande descoberta em 2006 das reservas de petróleo na província do Pré-Sal. Claro que isso aconteceu fruto de uma política determinada, governamental, pelo governo, uma política de altos investimentos focada nessa perspectiva de crescer e de ampliar a economia do país. Os volumes de investimento da Petrobras nesse período, eles são destacados, para a gente ter uma ideia, até em 2009, que é próximo ao pico do investimento da Petrobras, o volume de investimento da Petrobras representava 11% de todo o investimento feito na economia brasileira. Hoje não, em 2019, no ano passado, esse volume caiu para 3,8%, considerando que o volume de investimento na economia nacional caiu também, então é uma queda vertiginosa. Mas, bem, com a descoberta do pré-sal, a Petrobras teve, então, diante da sua trajetória, um novo desafio, que era ampliar a sua capacidade tecnológica para fazer frente a esse desafio. E isso levou a empresa a uma elevação exponencial do volume de investimento. De maneira que, em 2014, a Petrobras estava numa posição invejável em relação às suas concorrentes. Ela era uma empresa grande, competitiva no mercado internacional, integrada, com um grande volume de investimento, com tecnologia própria, engenharia própria e com volume de reservas ali alcançada com pré-sal memoráveis e invejáveis. Esse sucesso ele é também motivação e razão do golpe que o Brasil sofre em 2016. E aí a Petrobras passa a vivenciar um outro processo. Ainda antes do golpe, mas já nessa disputa, em 2015, a Petrobras internamente adota uma política que até então era desconhecida no universo da Petrobras, que é a política da venda de ativos, que ali foi chamada de desinvestimento. Então, essa é uma primeira modificação. Com o golpe e a mudança da direção do país e da Petrobras, nós passamos a enfrentar na área do petróleo 2 acontecimentos que têm repercussão negativa para o país. A primeira é que o governo passa a adotar uma política que tem como foco a desnacionalização da atividade de petróleo. E ali se acelera a realização dos leilões, de maneira que hoje o Brasil detém o controle apenas de 41% das reservas do pré-sal. Internamente, a Petrobras modifica completamente o seu programa e a sua trajetória. Ao invés de uma política de investimento, ela adota uma política de desinvestimento, de venda de ativo, de paralisação das obras ali que ela conduzia com vistas à ampliação do seu parque de refino. E, ao invés de apostar na diversificação dos negócios, a Petrobras começa a se retirar de várias áreas que ela tinha domínio nesse campo. Tudo com vistas ao objetivo de focar sua atividade na área de produção de óleo em grande escala, ou seja, na área do pré-sal, com vista à exportação do óleo cru. Nesse processo aí do governo Temer, que isso aí dura 30 meses dentro da Petrobras, a Petrobras reduz consideravelmente a sua quantidade de ativos, reduz a carga de processamento de refino nas suas refinarias
de maneira que a gente termina ali 2018 com uma média de utilização de 74% da capacidade de refino. Isso beneficiou e facilitou a atividade das empresas importadoras de derivados. A Petrobras e o governo adotaram ali ainda, no governo Temer, uma nova política de preços de derivados, a chamada PPI, que é Preço de Paridade de Importação, onde não é mais o custo interno de produção e de refino que conta, mas sim o custo da importação, que é um custo do mercado internacional, e o lucro das importadoras. A Petrobras justifica, e o governo, essa medida, dizendo que é preciso dar a liberdade das empresas poderem escolher entre comprar o petróleo internamente ou no mercado externo. É curioso porque é a primeira vez que uma gestão passa a se preocupar com o resultado das suas concorrentes. Mas, enfim, o resultado disso é uma redução no nível, na alavancagem da empresa, uma redução da sua atividade e uma ampliação aqui da importação de derivados, de maneira que a gente chega ali a um volume em 2019 de importação de derivado de quase 500 mil de barris de derivado ao dia, enquanto em 2013 até 2014 o volume de importação ele chegava a 160 mil barris de derivado por dia. Enquanto isso, as refinarias da Petrobras vão aí reduzindo a sua carga e, com isso, ampliando seu custo, uma vez que a estrutura requerida é a mesma para a utilização de sua capacidade total. Bem, com a eleição do Bolsonaro, aí a nomeação de um novo presidente para a Petrobras, que é o Castelo Branco, ultraliberal, mais entreguista ainda e menos comprometido com a Petrobras do que o Pedro Parente, ele acelera esse programa e, num curto espaço aí de 12 meses, que é o ano de 2019, ele consegue liquidar um volume de ativos da Petrobras semelhante ao volume vendido pelo Pedro Parente num período de 30 meses. O saldo que a gente tem ao final de 2019 é a venda de 34 ativos importantes da Petrobras, distribuídos na área de exploração, de refino, de energias renováveis, de distribuição, petroquímica, geração de energia e transporte. Que ativos são esses? Esses ativos são a Liquigás, a BR Distribuidora, as duas grandes transportadoras que eram operadas pela Transpetro, a NTS e a TAG, aliás, contabilizado no balanço da Petrobras como lucro em 2019, mas, na verdade, não é lucro. Na verdade, a Petrobras vendeu ativos para ampliar a sua geração de caixa. Ativos que não estarão disponíveis já nesse ano e nos próximos anos. Além disso, a Petrobras também vendeu 40 concessões nos campos de terra, localizados no Nordeste, desses 34% na Bacia Potiguar, aliás, 34 concessões na Bacia Potiguar, e ainda termina o ano de 2019 num processo de venda ainda não concluído de 8 refinarias das 13 da Petrobras, do anúncio teaser de vários campos de produção em águas rasas, em águas profundas, e, além disso, o fechamento da fábrica de fertilizante do Paraná e a hibernação da fábrica de fertilizante na Bahia e em Sergipe. Com isso, a Petrobras quase que completamente se retira de todas as áreas de negócio, com exceção da produção de óleo. E vai se encaminhando, nas palavras da própria Petrobras, para ser uma empresa pequena,
lucrativa para os seus acionistas, mas resumida à atividade de exportação de óleo cru e situada na região sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso está nas palavras do próprio presidente da Petrobras numa última conferência feita no Senado. A perspectiva de ampliação do parque de refino ela foi paralisada, o mais destacado aí é o Compeg, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que não foi concluído e até hoje não tem funcionamento. O resultado concreto é que a Petrobras termina o ano de 2019 mais fragilizada diante das turbulências do mercado internacional e em relação às suas concorrentes, de maneira, só para a gente ter assim, uma ideia, no panorama atual, nós temos a atividade de petróleo menos nacionalizada, o Brasil controlando apenas 41% das reservas do pré-sal. A Petrobras é responsável por apenas 75% da produção nacional, os outros 25% são de empresas estrangeiras. O total dessa produção que cresceu, 45% do óleo produzido hoje no Brasil tem como destino a exportação. Nenhum país se desenvolveu vendendo óleo cru, é o contrário, né? Então, e para a gente ter uma ideia dessa vulnerabilidade, a turbulência provocada aí no mercado internacional pela redução da demanda de petróleo com a pandemia, no dia 21, terça-feira passada, no único dia, a Petrobras perdeu, com a queda do preço de petróleo no mercado internacional, ela perdeu 74 bilhões do seu valor de mercado. Isso representa 15 vezes o valor que alegam os governos ter perdido ali com as ações de corrupção apurada pela Lava Jato. É como se, num único dia, a empresa tivesse um prejuízo 15 vezes maior que aquele enfrentado naquele momento. Grande justificativa utilizada pelos governos golpistas para as alterações na Petrobras. Um outro fator importante para a gente avaliar aqui nessa trajetória é o que acontece, qual é o impacto dessas medidas na existência dos postos de trabalho no Brasil, no emprego, a contribuição para o desemprego que essas medidas trazem. Com a redução dos investimentos, reduzem-se os contratos, as contratações de serviço. E o setor de petróleo perde aí, num curto período de tempo, 2/3 do total de trabalhadores contratados na área do petróleo. Em 2013, o setor contabilizava 360 mil postos de trabalho contratados e 86 postos diretos da Petrobras. Portanto, mais de 400 mil postos de trabalho. No final de 2019, a realidade é que hoje o efetivo de trabalhadores, juntando terceiros e Petrobras, ele chega a 170 mil postos de trabalho ainda em redução. Por que em redução? Porque a redução da demanda externa e interna também, ela leva ao encerramento de contrato, a redução de atividades da Petrobras, e a Petrobras, agora no mês de abril, ela já anunciou que poderá paralisar a atividade de refino, parte da atividade de refino, porque há um excesso de gasolina e diesel, embora haja também um aumento da demanda do gás de cozinha, mas a Petrobras não está preocupada com o consumo das pessoas, né? Ela está preocupada aí apenas com a sua geração de caixa. A Petrobras, em abril agora, paralisou todas as plataformas de água rasa. A maioria dessas plataformas estão situadas no Nordeste. Ao paralisar essas plataformas, paralisa-se também a produção de óleo e gás no Nordeste e, portanto, você
reduz de forma drástica a produção do gás de cozinha na região Nordeste e deixa o Nordeste numa situação de praticamente encerramento das atividades aqui, o que implicará também em mais redução de postos de trabalho e mais dificuldade para essas regiões que têm na Petrobras um grande campo da sua atividade, principalmente da atividade industrial. Do ponto de vista dos direitos, quais são as modificações e os desafios dos trabalhadores nesse momento? Bem, a nova gestão da Petrobras, ela não admite e não considera necessário o diálogo com a representação dos trabalhadores. Então, ela não negocia com os trabalhadores. Todas as suas medidas, elas são tomadas de forma unilateral. A prova disso é que a última campanha reivindicatória dos petroleiros, em 2019, ela durou 6 meses e a conclusão foi no TST, porque a Petrobras não se dispunha a negociar com seus trabalhadores. Mesmo assinando um acordo mediado pelo TST em novembro de 2019, a Petrobras, em janeiro, ela já descumpria ali várias cláusulas do acordo. A principal delas era a demissão em massa, quando ela anunciou na segunda quinzena de janeiro que fecharia a fábrica de fertilizante do Paraná e todos aqueles trabalhadores seriam demitidos. Essa, inclusive, foi uma das razões da greve dos petroleiros em fevereiro. Essa greve durou 21 dias. A conclusão, de novo, foi nos bancos do TST, porque a Petrobras, a gestão temerária do Castelo Branco, não admite sentar com seus trabalhadores. Com o advento da pandemia e a adoção das medidas de distanciamento social e prevenção na empresa, os sindicatos, nos estados e nacionalmente, através da federação, apresentaram à Petrobras sugestões de como melhorar essa prevenção. A Petrobras não acatou. Por exemplo, a nossa sugestão é de que todos os trabalhadores que continuaram na área operacional, eles fossem testados, exatamente para evitar ali uma área de concentração, de confinamento. Um caso de contaminação, ele rapidamente se espalha. A empresa não aceitou, mas na última semana foi obrigada a anunciar, porque hoje nós já contabilizamos 1.600 trabalhadores com suspeita de contaminação e mais de 300 confirmados, contaminados pelo vírus, mortes registradas, embora a Petrobras, dizendo-se manter a privacidade dos trabalhadores, não admite, mas nós já temos morte contabilizada no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Rio de Janeiro e certamente em outros estados. Apenas a empresa não divulga. A Petrobras não tem um problema de caixa, mas, se utilizando aí da pandemia, ela também adotou as mesmas medidas que o setor privado. Postergou o recolhimento do FGTS, reduziu a jornada de trabalho com redução de salário, tanto para os trabalhadores do administrativo quanto do setor operacional. No setor operacional, a postergação do pagamento dos adicionais, ele pode implicar numa redução de até 50% da remuneração desses trabalhadores. Por último, a Petrobras, nesse momento, ao invés de ser uma empresa que, como em 2008, ajudou o país a enfrentar a turbulência daquela crise, hoje a Petrobras agrava a crise. Ela agrava a crise porque ela gera mais desemprego, porque ela não toma nenhuma medida social no sentido de manter a produção do gás de cozinha e, com isso, garantir acesso a um insumo básico das famílias, dos cidadãos. E a Petrobras ainda acelera o seu plano de redução das suas atividades e de diversificação, como esse anúncio
de saída de todas as plataformas de águas rasas. Isso vai ter impacto não apenas no momento da pandemia, mas na pós-pandemia. Se a Petrobras ela está mais vulnerável e ela aprofunda esse plano de reduzir a sua atuação à produção de óleo com vistas à exportação no momento em que o preço do petróleo está em queda vertiginosa, podendo chegar até um dígito, essa empresa não terá condições de ajudar o país a enfrentar o momento pós-pandemia. Por isso que o grande desafio nesse momento, não só dos trabalhadores, do movimento sindical, mas da sociedade, é exigir que a Petrobras, como empresa estatal, ela cumpra o seu papel de empresa que protege a indústria nacional e reduz a vulnerabilidade da sociedade no que diz respeito ao abastecimento de derivados. Mas isso não acontecerá se a atual gestão da Petrobras ela não for afastada. O Castelo Branco exerce uma gestão temerária para a empresa e ele não só compromete o futuro, como a própria solidez da empresa se continuar gerindo a empresa no rumo que gera. Bem, era isso que eu tinha preparado aqui, espero ter aí trazido algum elemento que permita a gente ampliar esse debate. Obrigada.